Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é um grande profissional, o Dr. Alexandre Ridaca, ele que é urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta. Prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Nós que agradecemos a sua presença tão valiosa aqui no nosso programa, doutor. Com uma pauta muito interessante, hoje nós vamos falar sobre câncer de bexiga. E para que todos entendam, doutor, o que é o câncer de bexiga? O câncer de bexiga ele é um tumor, né? Uma doença maligna, normalmente, né? Que ele é uma doença que acomete o urotélio, né? Que é o tecido que faz o revestimento ali, principalmente dos órgãos geniturinários, especialmente na bexiga ali, né? É uma doença de todo o trato urinário. O importante dessa doença é que ela começa no contato da urina com algumas substâncias químicas, né? Que podem causar alteração desse urotélio. Então, é uma doença que começa de dentro da bexiga para fora. Hoje, a gente divide essas doenças em basicamente dois grupos ali com relação à bexiga. Né? A doença que invade o músculo da bexiga é uma doença que tem uma pior evolução e um pior prognóstico ali para a gente. Né? Então, é importante a gente ter esse marco anatômico para considerar as nossas condutas no futuro. Né? Perfeito, doutor. Doutor Alexandre, quais são os tipos de câncer de bexiga? Hoje, o tipo de câncer mais comum é o câncer urotelial. Né? E esse é o câncer que mais acomete as pessoas no mundo. Né? Uhum. Então é importante a gente ter essa noção dessa diferenciação de que ele pode se diferenciar em alguns outros subtipos que podem piorar o prognóstico e a agressividade desse câncer. Né? Doutor Alexandre, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco para o câncer de bexiga, né? Principalmente hoje que nós temos em evidência, é o tabagismo. Esse é o fator número 1 ali para a gente acender o alerta vermelho para a gente. Né? Pessoas que fumam, né? Especialmente fumantes por mais tempo, né? Com alta carga tabagista, a gente tem que considerar como uma pessoa que tem risco para desenvolver o câncer de bexiga. A segunda população que a gente tem que ter em mente que tem um risco aumentado para ter o câncer de bexiga são aqueles que têm contato direto com derivados de benzeno, substâncias químicas principalmente. Então, nesses dois tipos de grupos, a gente tem que estar sempre de olho para a manifestação do câncer de bexiga. Perfeito, doutor. Doutor, quais são os sintomas de câncer de bexiga? Quando o paciente procura o médico, né, por conta de um câncer de bexiga, o primeiro sintoma e o mais aparente é o sangramento na urina. Né? É o xixi com sangue, né? A hematúria que a gente define. Uhum. Um segundo sintoma que pode vir ocasionado por conta do aumento, do crescimento do câncer, né, são os sintomas como dor em baixo ventre, né, a dor no pé da barriga, sintomas para ardência urinar, como se fosse uma infecção de urina, né, e eventualmente até cólicas, né, na parte de baixo ou até mesmo na região dos rins, quando isso já está um pouco mais avançado. Então é importante a gente ter a noção de que esses sintomas, tanto para urinar quanto o sangramento na urina, são sinais de alerta vermelho para procurar um médico urologista. Né? Perfeito. Realmente eu queria perguntar agora, doutor, porque muitas pessoas, como o doutor muito bem disse, podem até suspeitar de uma infecção de urina, né? Exatamente. E eu lhe pergunto agora, doutor, o que fazer caso apareça algum desses sintomas? Uma infecção de urina é normal acontecer nessas pessoas. Muitas mulheres têm infecção de urina, principalmente, mas ela não pode ser negligenciada. Sim. Se é uma infecção de urina que vem, você trata, ela volta repetidamente, alguma coisa não está certa. Sim. Então é importante procurar um médico generalista ou urologista já para fazer um atendimento específico da área geniturinária. Perfeito, doutor. Agora vamos falar sobre tratamentos. Como é feito o tratamento? Hoje em dia, o tratamento do câncer de bexiga vai depender do estágio que ele está. Né? Nos casos mais iniciais, né, em que a gente consegue entrar com uma câmera, olhar essa lesão, fazer a ressecção completa dessa lesão e a gente diagnosticar que ela está só na camada superficial da bexiga, a gente pode usar de terapias intravesicais, que a gente denomina, né? Que é a colocação de algumas substâncias, né? Como se fosse uma quimioterapia, dentro da bexiga. Isso faz com que a gente trate, né, todo o uretélio e eventualmente evite a progressão dessa doença, tanto na prevenção primária quanto na recidiva dela. Então é importante a gente diagnosticar cedo para conseguir um tratamento mais eficaz. Né? Como eu falei no começo, né, caso essa doença se mostre músculo invasiva, né, chegue no músculo da bexiga, aí os tratamentos começam a ficar um pouco mais radicais, né, que a gente tem que associar, idealmente, né, num cenário ideal, a neoadjuvância, né, que é a quimioterapia antes da gente operar, e o tratamento principal hoje, que a gente tem para uma maior taxa de cura, é a cirurgia, né, que é a cistectomia radical, a retirada de toda a bexiga. E isso é o que a gente faz para essas doenças nos estágios mais iniciais. Né. Caso ela já se mostre que esteja em estágio mais avançado, que tenha saído da bexiga, tenha ido para algum outro órgão,
como pulmão, fígado ou ossos, né? Aí a gente tem que partir para os tratamentos com quimioterapia e imunoterapia. Então é um estágio um pouco mais avançado, então a gente já não consegue ter tantos benefícios da cirurgia em si. Então, quanto antes do diagnóstico, melhor o tratamento no Novafan. Essa que é a mensagem. Quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor o tratamento e o prognóstico desse paciente. Perfeito. Doutor, existe alguma maneira de prevenir o câncer de bexiga? O principal fator que a gente tem que combater é a exposição. Né? Sim. Então, hoje, para a gente prevenir o câncer de bexiga, a primeira recomendação é não fumar, parar de fumar. Caso trabalhe com alguma indústria química que tenha exposição, não ser exposto a isso, ao benzeno principalmente, né, essas substâncias. Então a segurança do trabalho é muito importante para que ele não tenha contato com essas substâncias. Né? Perfeito. Doutor, e quais são as chances de cura do câncer de bexiga? As chances de cura hoje também vai depender de quando a gente vai diagnosticar esses pacientes. Né? Se a gente diagnostica no estágio mais precoce, né, os estágios 1, ali tem até 95% de chances de cura. Isso quando a doença ainda está localizada somente na superfície da bexiga. Caso ela chegue a invadir a bexiga, que é o músculo invasor, né, e não saia para fora dela, as nossas chances de cura caem para 70%. E caso a doença se espalhe, seja para os linfonodos, que é o tecido que fica em volta da bexiga, ou para os outros órgãos, né, que é a doença metastática, as chances de cura caem para dentro de 10%. Então é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar bastante para melhorar esse prognóstico e esse tratamento desses pacientes. Perfeito, doutor. E quando procurar a ajuda do especialista? Caso vocês venham a ter sintomas, principalmente como sangramento urinário, né, que é o alerta vermelho Sim. principal, procure um urologista. Dor, infecção de urina que vai e não melhora, né, trata e não melhora. Cólicas, principalmente no pé da barriga ou na região dos rins, é importante procurar um urologista para fazer um diagnóstico diferenciado. Perfeito, doutor. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado. Obrigada, doutor. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.